Nossa, galera, vocês não estão ligados no calor que faz essa cidade. Mas ele é um bairro bem perigoso. É a zona vermelha da cidade, segundo. Exato. Vou falar, ó, vou mandar real pra vocês. Vou roubar celular, roubar câmera que a gente tá gravando. Terra da empanada é a Bolívia, meu parceiro. A gente ficou preso. Parece que todo mundo vai te assaltar. Oi, gente. E aí, pessoal? Vídeo novo no canal. Talvez o último na Bolívia. Talvez, com certeza, o último na Bolívia. É isso aí, estamos nos despedindo e estamos em Santa Cruz de la Sierra. Acho que é a cidade mais brasileira da Bolívia, aí, com a Exato. maior concentração de brasileiros. Porque tá bem pertinho da fronteira, é uma cidade grande, então a gente encontra bastante brasileiro por aqui. Em Cochabamba já encontrava. Estudante de medicina, né? Exato. Dizem que é barato estudar medicina aqui, então a galera vem pra cá. Tem que aproveitar, né? E ó, estamos chegando no centro histórico, na Plaza de Armas, já estamos, né, no centro histórico. E bem-vindos a Santa Cruz. A gente chegou aqui foi 2 dias atrás? Foi, Foi, quinta-feira, hoje é sábado. E, bom, como vocês sabem, né, a gente falou nos vídeos aí passados, teve bloqueio em Cochabamba, na real, nas rodovias ao redor de Cochabamba, então a gente ficou preso. A gente já era pra ter chegado uma semana antes, ia ter gravado uns 3 vídeos aqui, mas como nem tudo sai como planejado, e viver e viajar é sobre isso, sobre aprender que nem tudo sai como planejado, como a gente quer, a gente teve, né, que contornar a situação e viemos um pouco mais tarde, então a gente só tem o dia de hoje pra conhecer e explorar a cidade. Modo turbo, né? A ideia era ficar realmente uma semana, mas enfim, contratempos acontecem. E Sim. não foi nada demais também, beleza? Tivemos que gastar um pouco mais ali pra pegar avião. Foi legal que a gente voou pela primeira vez aí na Bolívia, né? Não sei se foi tão legal assim. A experiência de pegar um avião lá em Cochabamba pelo menos a decolagem, é bem parecida com pegar um ônibus numa estrada cheia de buraco no Brasil, sacode muito. Exato, parecia que a gente tava dentro de um ônibus, assim, no meio do nada. Mas chegamos, deu né? tudo certo, pousamos, já estamos aqui. E pra dizer que a gente não tem muita sorte também, hoje tá como? Chovendo, né? Agora deu uma parada, a gente vai aproveitar pra gravar, mas tomara que não chova de novo. Não, e a gente não teve sorte das duas formas, né? Que a gente chegou aqui, nossa galera, vocês não estão ligados no calor que faz essa cidade. Ela fica 400 metros acima do nível do mar, então já é bem mais baixo ali em comparação às outras cidades onde a gente estava. E é um forno, me lembrou muito onde a gente mora, lá que é um vale, então parece... Uma panela de pressão, parece né? uma panela de pressão, E a gente chegou aqui, não foi muito diferente, não. Mas enfim, primeiro calor, recebidos com calor, e agora com essa chuva aí deu uma refrescada, mais ou menos. Mas enfim, não vai ficar aquele dia bonito, aquele solzão, céu azul no vídeo. Mas aí... Dá pra ter uma boa noção de como é a cidade, né? Exato, mas aí o que acontece? Um dia explorando Santa Cruz, o tempo já não ajudando, eu acho que fica aí o incentivo e a mensagem da Bolívia pra gente voltar. Não, cara, a Bolívia, velho, vou falar, ó, vou mandar real pra vocês. A minha única vontade de ir embora aqui é que acabou meu efetivo, acabou meu dinheiro físico. Por quê? Porque quando tem dinheiro físico, o câmbio é muito melhor. Tipo assim, fica tudo metade do preço. E acabou o nosso, a gente tá perto já, então vamos voltar pro Brasil. E com certeza a gente volta pra cá, porque tem Potosí, tem Sucre, tem Uyuni, tem Salar de Uyuni. Tudo isso a gente queria... E tem Santa Cruz, né, que pô, tem muita coisa pra fazer aqui perto. Tudo isso aí a gente queria conhecer, mas não vai ser dessa vez. Mas só no próximo vídeo vocês vão descobrir pra onde a gente tá indo. Né, Gui? Segredos. Surpresinha. Mas ó, aí temos então a Plaza de Armas, ali a gente tem a igreja... Os clássicos pombos da Bolívia, principal, né? Os clássicos pombos, palomitas. Não, palomita O que é palomita? Como é que é? Pochoclo? Pipoca. Pipoca, é verdade. Palomitas e paloma... pombo. No Brasil é uma pessoa e aqui é um pombo. Acho que ninguém é meio estranho, né? recebe o nome de paloma aqui. É meio estranho. Eu vi um dia um meme de uma menina na Argentina não, na Colômbia, eu acho que era. Sei lá, tem algum país aí da América que eles têm esse nome, mas que os pombos não são chamados desse nome. Então pra eles, tipo, paloma é um nome normal. E aí chega nos outros países e vê os pombos sendo chamados de paloma. E aí fica tipo, mas é o meu nome. Bizarro, né? Foda. Essa aqui é a Praça de Armas. Tá vazia, tá tudo vazio hoje. É que tava chovendo, galera. Tipo assim, a gente começou a gravar o vídeo agora porque parou. Mas tava chovendo, assim, tava bem ruim. Porque daí a galera fica em casa, né, pô? Fazer o que aí na chuva? Só a gente realmente que quer muito produzir conteúdo pra vocês, que sai na chuva, tudo, se sacrifica. Não, ninguém aqui é feito de açúcar. A gente faz de tudo aí pra trazer... Somos um doce, somos um amor, mas não somos de açúcar. Mas tem uma galera lá dançando também, então talvez é a dança da chuva ou a dança da... do sol, né? Chuva, né? A dança do sol. Da chuva não.
Mas é isso, a Plaza de Armas tá bem vazio, o centro inteiro tá bem vazio. A gente veio andando ali de onde a gente tá hospedado, que é, sei lá, umas 8 quadras. Sim. Não sei. E uma curiosidade, inclusive. Uma curiosidade é que tem uma galeria acampada. E parece ser um rolê meio político, né? Protesto, algo do tipo. Eles têm várias bandeiras aí, mas eu fiquei em dúvida, porque aqui tem a galera de uma parada, lá tem... Parecia que tem uma... lá é um rolê político, aqui parece ser tipo Amazônia, assim, coisa ambiental. Coisa ambiental, daí a galera tá morando aí na barraca? Não sei. Ficou um pouco feio pra cidade, mas... faz parte. Faz parte, né? A gente tem que lembrar que o Brasil não é perfeito. E não, uma parada que eu ia falar antes de me interromper, brincadeira, é que uma curiosidade assim da cidade, algo que me chamou a atenção, foi quando a gente abriu o mapa pela primeira vez pra dar uma olhadinha assim em como que era, o que tinha pra fazer. Era tipo vários círculos assim, sabe? A cidade é um grande círculo e aí as ruas são em círculo e eu fiquei tipo, meu, que coisa mais louca. Eu vou botar um print aí do mapa pra Será vocês verem. Será que isso é obra dos Illuminati? Não, mas não quer dizer nada. Não sei por que foi planejado também, não pesquisei, deveria ter pesquisado, se tem alguma razão pra isso. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, mas eu achei isso bem curioso. E aí a gente tá, tipo, hospedado perto do primeiro anillo, que eles chamam, né, do primeiro círculo ali. Então a gente tá um pouco longe da Plaza de Armas, mas é super tranquilo de vir caminhando. Um pouco longe assim, né? 7 minutinhos andando. Exato, não é tão longe. Mas o que eu digo é, tipo assim, a gente não tá colado ali na Plaza de Armas, né? E achei a cidade bem tranquila. Cara, bem tranquilo, ó. Bolívia inteira. Dá um show no Brasil em segurança, me sinto muito seguro andando aqui. A galera aqui anda de moto de um jeito meio confuso, assim, a galera não usa capacete, parece que todo mundo vai te assaltar, mas eu aprendi uma coisa bem legal que eu vou ensinar pra vocês na Bolívia. Essa aí foi boa, mais um conselho de trânsito do Guilherme. Se você tá andando pela América Latina e tu vê um motoqueiro, cara, meio mal encarado, assim, só tenha medo se ele tiver de capacete. Porque se ele tá de capacete, ele tá escondendo o rosto. Ninguém aqui usa capacete pra nada. Bota cinco bolivianos numa moto e vai, e ninguém usa capacete. Então se aparecer alguém meio devagarzinho, tu fica meio desconfiado, primeiro passo, tá de capacete? Tá, cara, daí tenha medo. Daí tenha medo, daí considere que são 2 caras numa moto no Rio de Janeiro. Mas, se o cara tiver sem capacete, mano, o irmão só tá dando rolê, ele não tá escondendo o rosto, vida que segue. Então, é uma dica bem importante, tá? E faz bastante sentido aqui. O pior é que parece zoeira que a gente tá falando, mas é real, tá? Tipo, é muito comum ver gente sem capacete e faz sentido esse rolê de usar o capacete pra se esconder, né? Na minha cabeça faz, ao menos. Nos meus pensamentos intrusivos fazem. Exato, mas é isso. Passinho aqui. Ah, que bonito. Passinho, só de curiosidade, em espanhol é corredor, né? Então isso aqui é um corredor. Que lindo, todo branco, bem branco. Gostei. Parece até que a gente tá em Arequipa, né? Nada a ver. Arequipa também, né? É conhecida ali como uma cidade branca e tal. Só que não é branca de pintada, né? Ela é branca por causa da rocha que eles usam, que é o sillar, que eles extraem lá do vulcão e pá. Temos vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui o cardzinho. Mano, você tem que assistir esse vídeo, porque se eu te encontrar na rua e eu quiser trocar uma ideia contigo sobre isso e tu não souber nada sobre isso, mano, eu vou falar assim, cara, o que você tá fazendo na internet que você não viu meu vídeo? Exato. Aproveitando, né, o que você tá fazendo na internet, se você ainda não curtiu esse vídeo, ainda não é inscrito no canal, por favor, né, vamos se agilizar aí. Por isso tem tanta mãe que chora no banho, tá ligado? Porque o filho vai na internet, assiste o vídeo, não comenta, não curte, não compartilha. Ô galera, vamos valorizar o trabalho aí. Exato, vamos valorizar, vamos valorizar. Brincadeira, pessoal, a gente adora todos vocês. Ó, mas se liga aí na rua. Essa aqui é uma rua de Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra. Gostou? Quem amou? De boa, vamos pra cá. A gente não tem muitos planos, não, como eu falei pra vocês, a gente tem alguns lugares salvos no mapa, mas assim, nada demais. A gente começou o dia, já comeu umas empanadinhas aí. Galera, e Argentina, as empanadas da Argentina são muito boas. São bem boas, realmente. Mas a terra da empanada é a Bolívia, meu parceiro. É muita empanada. É empanada de Potosí, é empanada salteña, é empanada argentina, eu acho também. Cara, tem muita empanada aqui. Realmente a galera pega firme na empanada. Eu não queria dizer nada, mas acho que tu acabou de criar uma discórdia aí nos comentários. Então, manos argentinos, comentem no vídeo se eu tô falando merda ou se eu não tô. E se falarem que eu tô falando merda, galera da Bolívia, me protege. Que a gente, ó, tá fechado aí. Não, eu acho que, tipo assim, são empanadas de estilos diferentes, não tem muito como comparar, entendeu? Eu admiro cada uma das empanadas. Já teve um vídeo de comida de rua, não sei se era do Peru ou se era da Argentina,
mas vieram com essa discussão. E eu nem tinha falado que uma comida era melhor que a outra. Agora que tu falou, meu bem, já era. A diferença, eu acho que a maior diferença na real das empanadas daqui, da Argentina, é que aqui elas são agridoces, perdão. Então, sempre quando tu vai comprar uma empanadinha ali, vai ter duas opções, que é a dulce e a picante. A picante é dulce também, mas a normal, assim, ela é bem docinha. Tu sente a massa, tu vê que tem um açúcar, que o dedo fica até colando depois dessa empanadinha. Isso aí eu vou falar, a maior diferença pra mim é o pós, entendeu? Porque quando você come uma empanada, sei lá, da Argentina, você sai normal, limpinho. Agora, quando uma empanada da Bolívia, você sai todo melecado. Uma colher, tá? É tipo uma torta, assim. Vem, tipo assim, um suco dentro. E faz parte. É uma coisa bizarra. Vem a empanada e vem a colher. Daí a gente pensava assim, cara, o que eu vou fazer com essa colher? Vai me trazer um sorvetinho também? Mas, na real, que... E daí eu comecei a observar, né? Comecei a se olhar como a galera local come, né? Cara, eles botam no pratinho, ó, é como se fosse uma torta. Não é aquela parada que a gente come que nem fosse um pastel e tal, que pega na mão, morde, chacoalha a cabeça, fecha o olho e fala, ai, que gostoso. Não. Ai, Guilherme, eu não aguento. Foi mal, galera, eu tomei muito café hoje. Como vocês podem perceber, eu ainda sou afetado pela cafeína. Ai, ai. Mas falando sério, ela é bem suculenta, assim. É um caldinho bem gostoso, bem docinho. E, enfim, por isso da colherzinha, né? Vale a pena provar, é uma experiência bem única, assim, eu acho que é totalmente diferente das outras empanadas aí que existem, né? Eu fiquei curioso, na real, pra saber agora qual é o câmbio daqui. Porque dizem que aqui nessa região... Aqui é uma coisa de câmbio? O câmbio é muito melhor que das outras cidades. Tipo, chega assim, R$1 chega a valer 2 bolivianos. Nas outras cidades a gente encontra ali R$1 valendo... 1,70, 1,80. Ele tá só filmando o meu peitão aqui. Eu tava cuidando aqui na rua. Tipo, fica nessa faixa, sabe? De R$1 pra 2, e nos outros lugares geralmente R$1 é 1,70. Se eles quiserem te passar a perna, 1,50, mas 1,70 é o preço. É o básico, câmbio, Você quer perguntar, velho? Não pode filmar, eu vou esperar aqui. Aproveitando que mais do que empanada, que tem muita casa de câmbio também, já perguntei ali mais ou menos quanto que tá a cotação. 1,80, tá ok, a gente chegou lá nas outras cidades, Copacabana, La Paz, Cochabamba, 1,70, então aqui já tá mais favorável, mas eu tenho certeza que acha por 2, tá? Olha só, voltamos pra Plaza. Eu nem tinha me tocado da rota que a gente tava fazendo. Na real, eu achei que eu tava indo pra outro lugar, mas tudo bem, vamos encontrar pra onde a gente tá indo na realidade. Vamos ver. Mas a gente tá na parte de trás da plaza. Essa parte que a gente não conhecia. Nossa, Júlia, na real, eu só errei o caminho mesmo, vamos. Tá, vamos. Voltando então, né, que o Gui errou o caminho, mas não vou culpar, porque eu também não sabia nem pra onde a gente tava indo. Eu só fui na dele. Confesso que eu não prestei muita atenção no que eu tava fazendo, mas vamos lá. Eu tenho um lugar aqui, que é o... enfim, é um lugar de artesanato. É um lugar, né? Um lugar que é um lugarzinho bem lugar, assim. Bem lugar, assim. Aquela cara de lugar, assim, da Bolívia. Mas na verdade é um centro de artesanato? É um centro de artesanato. Acho que eu vi que você salvou no mapa. Em espanhol. Artesania. Artesanias. É um passeio de artesania. Hoje esse vídeo tá quase uma videoaula aí de espanhol, né? Guilherme aí tá cheio das culturas. Olha só, Júlia, curiosidade, volta. Chompita. Verdade. Tem aí como é que é o nome disso aqui? É um poncho. Cara, não lembrava. Bolsas, chales, tudo. Tem bastante opção. E na Bolívia é bem mais bonito. Então tá aí, eu vou gerar discórdia na internet. Na Bolívia, tem que concordar. Essas coisas de artesania são bem mais bonitas. Tá fechado. Era aqui que a gente queria. Passeio artesanal. Tu olhou onde ficava, não olhou o horário de funcionamento, né? Mas gente, era pra ser isso aqui, várias lojinhas de artesanato. Essa loja aqui temos um tucano de madeira, umas paradas de madeira. E aqui do lado umas máscaras e uns quadros. Mas olha só que bizarro. Que pena, diz que tá aberto. O Google Maps diz que tá aberto. Uma coisa que a gente notou até aqui... Até 7h30 da noite, né? Uma coisa que a gente notou aqui é que... Não funciona. A internet não funciona. Pior é que é verdade. Bom, vamos ter alguma coisa pra fazer nessa cidade hoje? Tem. Por que então? Papo furado aí na internet. Andar pelas ruas e fofocar, né? A gente descobriu então pra onde que a gente tá indo. Tem um parque aqui perto, vamos lá conhecer. E só uma curiosidade, acho que observando assim a cidade, a gente nota que é uma cidade com bastante característica colonial.
diferente ali das outras cidades que a gente estava, tipo, La Paz, cara, La Paz não tem nada, assim, na minha percepção nesse sentido, assim, de patrimônio histórico. Tipo, parece São Paulo, assim, não tá muito bem preservado, sabe? É mais urbano, né? Mas essa região aqui tem bastante. Então, a gente vê, ó, várias casinhas, assim, que tem esse aspecto de velha, de caindo, justamente porque eu acredito que são construções históricas mais antigas. Mas, no geral, a cidade inteira tem esse aspecto, assim, é verdade, mais colonial. Diferente ali das outras cidades que a gente foi, que é Cochabamba, La Paz. que é mais moderno, assim, né? Para essa região mais aqui, atual. que fica mais próximo ali de Potosí, próximo 9 horas de ônibus, né? Mas sim, tá mais pra lá do que pra cá? Sim, exato. Ai. Fica na região ali de Potosí, de Sucre e tal, tem mais essa pegada colonial. Eu acho bem legal, deixa a cidade bem bonita. Sim. Em alguns momentos, né, quando não tão bem preservado, faz com que a cidade tenha aquela cara de mal cuidada, de abandonada. Mas principalmente de parte, chuva, né? É fiozinho aqui, padrão. Daqui a pouco vai vir um brother e vai falar: ai, no Brasil não tem fio no poste. Claro que tem, meu parceiro, mas não deixa de existir. Não é porque tem lá que deixa de existir aqui, né? E a gente tá mostrando pra vocês. É, a gente já recebeu um comentário nos vídeos falando: ai, porque vocês falam umas coisas que parece até que não tem no Brasil. Gente, não é que a gente tá falando que não tem, em nenhum momento então a gente não falou fala que isso. existem pessoas aqui, porque no Brasil também tem. Cara, calçada, não vou nem mostrar no vídeo. Pô, A gente mais observa, assim, eu acho que muito do nosso estilo de viagem é ir nos lugares e é observar, tipo, como são as coisas, assim, sabe? Tipo, constatar isso, assim, observações compartilhar que as são nossas percepções simples. e experiências, né, Julia? Exato, percepções que são simples, que são tipo, meu Deus, olha só como é a faixa aqui, sabe? Mas é isso, são coisas que a gente gosta de observar, né? Quando tu vai pra outro lugar, tu faz o quê? Não sei. Mas enfim, isso não são os nossos compatriotas brasileiros que falam, não. Geralmente é o pessoal do país onde a gente tá que fala: ó, tá falando disso, mas no Brasil também tem. Claro, né? Falei que não tinha? Se for lá pros Estados Unidos, eu vou achar também. Mas enfim, vou deixar de putear um pouco aqui e bora mostrar o parque que aparentemente... Tá fechado. Não, mas tem gente ali dentro. A gente só não sabe onde é a entrada, não é aqui pelo visto. Ou talvez tem que pagar? Não. Não, vamos perguntar pra polícia. Pronto, já trocamos uma ideia aí com a polícia, falaram: vai pra lá, que lá dá pra entrar. Ah, aqui já tá um pouco mais movimentado as coisas. Tem umas coisas abertas. Uns estúdios de tatuagem, se chegar aí na E emoção, quiser, né? tatuar Santa Exato. Cruz no peito, tá aí a oportunidade. Exato. Mas aqui, vou confessar pra vocês que tem que ficar um pouco mais ligado nessa região. É, eu também tô acreditando nisso. Vou Então, dizer... não, pode gravar aí. Porque, ó, isso aqui é ferro puro. Stanley nos patrocina. O pior é que eu vi um vídeo de uma menina no TikTok, né? Eu e meus vídeos no TikTok, né? De uma menina que ela tinha uma Stanley tipo dessas de copo. E basicamente ela comprou pra se defender. Porque se ela voltava tipo sozinha da faculdade, sei lá, já faz muito tempo que eu vi esse vídeo. Mas era um rolê assim, e aí ela levava junto pra tipo, se caso acontecesse alguma coisa, ela pá! E essa entendeu? daqui, Era tipo ó, um soco assim. é literalmente uma arma branca, ó. Então, Ai, se cuidem. que piadoca. Mas vamos lá. Estamos ingressando já ao parque. Ah, ele tem um super lago. E tal. Mas Bonito, né? Mas bem... Nossa, tipo assim... Eu tava imaginando um lugar com muita grama e tal, e coisa. E a coisa que eu tô vendo aqui é cimento. não, mas é bonito, olha só. É bonito, tem um é lago bonito. e tal. Mas é um estilo super diferente. É que o parque é bem grande, né, Júlia? Então a gente tá começando agora os trabalhos. Sim, tá bom, não vou jogar antes da hora. Acho que a gente tá queimando a largada. Ó, pra lá tem algum movimento. Uma feira? Uma feirinha, depois a gente vai lá então. Opa, gostei. Mas bora aproveitar aqui e mostrar essa região. Olha que legal. Pensaram nos pombos e fizeram um círculo pra eles. Gostou? Quem amou? Um barco. Você que é um barco ou fez parte da estrutura? Que barco, gente? Parece um negócio um... pra drenar água, pô. Ah, tá. Um barco. Parecia um barco metade pra dentro. Não parecia. A Júlia acordou muito criativa. Hoje eu tô cafeinado e a Júlia é criativa. Gente, esse vídeo não tá dando. Perdão aí pelas bobeiras que a gente tá falando. Ai, ai. Mas é isso aí, ó. Ó, lá tem uma pintura em 3D no muro. Que bonito. Vamos lá ver. Uma ponte.
Eu achei interessante esse Não, parque. Julia, não fala que tem a ponte, porque eles vão falar assim, ai, mas no Brasil também tem ponte. Brincadeira. Brincadeira. Mas se quiser falar Começou o bullying daí. Pode comentar aí também, ajuda bastante. Pode comentar tudo que tem aqui e que tem no Brasil também, se vocês quiserem Faz comentar. uma lista, Pode, a gente vai gostar. Não pode lista, é um comentário por coisa, tá bom? Exato. Então pode começar a Quem tiver listar aí. mais comentário vai ser o nosso preferido. Exato. Vai ganhar uma figurinha exclusiva do WhatsApp. Exato. Mas é isso aí mesmo. Não dá pra passar. Tá tudo fechado. Bah. Falei, galera, esses horários aí da internet não funcionam. Isso é uma parada meio ruim, né? Mas ó, que legal. Mas sendo sincero, gostei bastante de Santa Cruz até agora. Gostei mais de Cochabamba, eu diria. Talvez por causa do clima e tudo mais. A cidade também é muito bonita. Mas tá legal. Meu, falar pra vocês que por mais que choveu, ter esse tempo feio aqui, tá muito abafado, quente. né? Nossa, tá abafado, assim, eu tô tipo suando, sabe? Bizarro. Será que tem algum peixe, tartaruga? Cara, eu acho que não. Não tem muita cara. O rolê é meio raso, é super raso e tipo, não sei, mas tem um fedor de peixe. Não, acho que é das algas. Das algas. De matéria orgânica. Tá certo. Aquele cheirinho assim de praia, parece. Pode crer, né? Sabe assim? Sim, sim. É. Ó, e ali tem bastante coisa, vamos dar uma voltinha lá daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que o parque, na real, é isso, acabou. Acho que se a gente contornar, a gente só vai ver a mesma coisa. Exato. Lá tem uns passarinhos lá, pá. Talvez assim, durante um dia ensolarado, sentar aqui, deve ser bonito. Até hoje, bonito. nublado, assim, tá bonito, Tá bonito, né? exato. Mas, sei lá. Eu vou dizer não tá dos que não melhores. sei se eu viria num dia de sol não, porque é muito quente aqui. Cara, é 35 Só se fosse pra sentar graus. aqui, ó, debaixo dessa árvore. Tem dia que faz 35 graus aqui, é muito calor. A gente desceu do avião e quando a gente saiu do aeroporto, eu me assustei, tá? Meu, a gente abriu a porta assim e veio aquele bafo assim, eu pensei, caramba. E primeiro que a gente tava com as nossas roupas mais pesadas no corpo, né? Porque a nossa mala não cabe mais nada. E não cabe nem o que a gente trouxe, na verdade. Tem algumas coisas que a gente tem que pendurar pra fora. Daí a gente fez aquela estratégia, né? Do amarra na cintura. Vai usando. 3 camisas, 2 sapatos. Usa as coisas mais volumosas e tudo, né? Então a gente passou um pouco de calor e vai passar de novo no próximo voo. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Voltamos pra área do Centro Histórico, Plaza de Armas, arredores. A gente tava lá no Parque El Arenal, né? Isso, e a gente ia naquela feira que a gente mostrou pra vocês que estava rolando. Só que daí a gente teve uma pequena mensagem assim vindo do subconsciente pra subconsciente chamado policial. Exato, pra gente parar no policial e perguntar, é seguro pra lá? Como que é? A gente sempre faz isso. E ele falou, cara, não, é muito perigoso. Aí, na verdade, ele perguntou, né? A gente falou, a gente tá gravando um vídeo e tal, a gente quer saber se você é de boa. Ele falou, depende, que vídeo que vocês estão gravando? Daí eu pensei assim, quando ele falou isso, eu pensei, cara, mano, você tá sendo escroto, né? Tipo assim, tá me interrompendo. Que muda, tá ligado? Eu perguntei pra ele, tá, e por que tu quer saber? Daí eu entendi, daí ele explicou. A gente conversou e tal, assim, ninguém saiu mal na história. Ninguém foi preso, mas ele explicou que dependendo do vídeo, ali é uma área... for mostrar, né? Exato, ali é uma área, tipo, bem perigosa. A gente não tava sabendo, mas ali é um bairro bem perigoso. É a zona vermelha da cidade, segundo. Exato. E a gente perguntou pra outras pessoas também, confirmaram isso. Sempre checando 2 vezes a informação. E aí ele basicamente falou que ali, tipo assim, ele policial, tava ali no parque, era 2 quadras pra frente, ele sabia o que tava rolando ali. Tipo assim, de ter bandido com arma branca. Arma branca, não é com pistola nem nada. Exato, mas pra assaltar, pra tipo roubar celular, roubar câmera que a gente tá gravando. Então ele falou, cara... Ele chamou que a gente tava de caramelo pros bandidos. Porque ele falou assim, esse equipamento de vocês aí é caramelo, eles vão querer pegar. É tipo dar doce pra criança, nesse sentido ele quis falar, né? Tipo assim, vocês estão pedindo pra ser roubado. Daí a gente pensou, meu, pera lá, vamos gravar não. Mas ele explicou também, se a gente quisesse caminhar por lá, cara, não ia acontecer guardado, nada. de boa, não vamos, tipo, te assaltar. Filmar. Exato. Pode ser que alguém se... incomode. Tinha uma galera estranha lá, bem estranha, se incomode. Ele falou, pra lá não tem polícia, então pode ser que alguma coisa nesse sentido aconteça. Exato. Ele falou, não quer dizer que vai acontecer, mas pode, tem chance. Tipo assim, vocês estão numa área propícia pra isso, assim, né? E que também, tipo assim, eles não gostam que filme a realidade ali. Tipo, eles estão roubando, estão fazendo essas coisas. Então, se eles não querem que veja, eles vão ou tentar arrancar tua câmera pra roubar, ou pra, tipo, tu realmente não filmar. E aí a gente pensou, poxa, vamos embora, né? E daí cá estamos de novo na Plaza de Armas, que é o que temos pra mostrar, porque a gente descobriu o que, Gui? O que a gente descobriu, Guilherme? A gente falou, né, pô,
os horários do Google Maps não funcionam, né? Mentira, hoje é feriado. Hoje é feriado. Como que a gente não se tocou disso? Será que isso é feriado no Brasil também? É, dia 2, dia finados. Verdade. É tipo mundial esse feriado. Todo Entendeu? feriado que cair num final de semana, pra mim, não me importa. Exato. Não me serve de nada. Não, mas exato, a gente não se tocou que era feriado justamente porque caiu num sábado, né? E aí, tipo assim... Se fosse na sexta-feira, eu ia saber com 2 semanas de antecedência. Exato. E já ia ter planejado alguma coisa pra fazer. Mas como não é, aí tá o motivo, né? Então tá tudo fechado, tudo meio assim, xoxo, capengo. E não temos mais nada pra mostrar pra vocês, que tá tudo fechado. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido caminhar e conhecer um pouco, minimamente, Santa Cruz da La Sierra. A zona perigosa vocês acabaram de conhecer já, então. Exato. É um plus. E conhecer não. Aguentar a gente aí papeando, falando um monte de besteira. Então se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que você achou. É isso? É isso aí, um forte abraço no coração e beijo. até o próximo vídeo. Que estaremos em um próximo destino, um próximo país. Beijo!